pessoal, tudo bem? Somos aqui do Iagore Jung. Estamos com vocês hoje para gravar um episódio muito interessante. Eu, a Miquela e a Ive somos analistas do IGEP. Informação, as meninas já estão terminando, eu estou começando, mas estou aqui também toda metida. E hoje eu trouxe uma ideia para a gente conversar sobre, que está super na moda, está no Insta aí, que é a palavra Note. E significa New Old Lifestyle Trend, que eu traduzi dessa maneira: tendência de estilo de vida dos novos velhos. Eu achei tão bacana isso. Me deparei há pouco tempo com isso no Instagram e achei muito interessante. E achei que tem tudo a ver com a nova realidade da gente, né? E isso traz essa ideia de que a gente, na maturidade, está vivo, que hoje a energia é outra. Nós estamos a todo vapor, estudando, fazendo transição de carreira. Algumas pessoas estão, por opção, cuidando de família, cuidando de netos, mas não só disso, né? A gente quer. No outro episódio, vocês meninas conversavam sobre isso, e achei muito bacana quando a Ive trouxe das amigas cuidando de neto, e eu também falo muito isso, que eu sou avó de duas criaturinhas maravilhosas, de 3 anos e 6 meses, a menina de 3 anos e um menino de 6 meses, mas eu tenho a minha vida. Eu amo os meus netinhos, as minhas filhas, os meus pais, mas eu trabalho, eu estudo, eu produzo e estamos aqui para isso, porque a gente está vivo. E graças a Deus passou aquele momento. Claro que ainda tem o etarismo, mas eu achei que esse note veio para contribuir, para quebrar essa história. E eu estava dando uma olhada, que eu achei muito bacana e muito interessante trazer, que nós temos poucos mamíferos vivos, né? Seres vivos que são mamíferos. Somos nós humanos e baleias, várias das baleias, as orcas, as belugas, as baleias piloto de barbatana curta, que eu nem sabia desse nome, e os chimpanzés. E os chimpanzés foi mais recentemente essa descoberta. Olha que coisa interessante. Esses seres que são extremamente evoluídos e inteligentes são parecidos conosco. E aí eu achei muito bonito e acho que isso ensina para nós, como o mundo animal vem ensinar tanto, que as baleias, quando elas entram na menopausa, elas são muito respeitadas no universo delas. Elas se tornam as grandes sábias. E lembra Jung, né? Quando ele fala disso também, né? Da sabedoria do indivíduo maduro. Então, eu acho que traz para nós, trazendo para nós mulheres aqui, né, junto com as baleias, né, sermos então essas grandes sábias que viemos e estamos contribuindo para a aprendizagem das mais jovens, dos mais jovens, seguindo com toda a nossa vitalidade, porque a gente está aqui vivo e não adianta virem com etarismo, porque a gente não vai dar moral. Falem aí, meninas. Você sabe que você foi falando, eu fiquei pensando muito na questão do processo de amadurecimento, né? Quando a gente lê sobre o amadurecimento, né, o Jung ele fala sobre ele faz uma comparação com a trajetória do Sol, né? Que o Sol nasce como se o início da vida fosse essa trajetória até ao meio-dia, que é quando o Sol está na sua plenitude, que seria em torno dos nossos 40, ou agora a gente pode até aumentar, né? Porque cada vez maior a gente vive mais, né? A expectativa de vida da população cada vez é maior. Então, nós temos aí entre 40 e 50 anos, vamos dizer assim, o momento do sol pleno, ou seja, você está na plena atividade. E se você pensar na geração passada,
Uma pessoa de 40, 50 não era como uma pessoa de 40, 50 hoje, né? Fisicamente, em questão de saúde. Nós tivemos muita mudança na ciência, na medicina, no estilo de vida e de aprendizados, conhecimentos mesmo, né? De como viver melhor, como comer melhor. E tudo isso tem contribuído. Não, e também políticas públicas, né? Não vamos minorar, né, as questões de vacinas e medicações, né, descobertas. Então, assim, passou por muitas transformações ao longo do século que propiciou essa possibilidade da gente ter esse luxo, gente, porque envelhecer, gente, é luxo, tá, meu bem? É conquista de vida. Então, assim, e você conquistar esse momento com qualidade de vida, em plenitude e se sentindo bem, cara, melhor dos mundos. Por que que a gente precisa envelhecer, né? E não se cuidar? E você sabe quando você foi falando, André, sabe o que que me passou? Esse período, quando a gente entra, né, do entardecer, quando o sol começa a entrar no processo de ir para se esconder, né, e a gente ir para a finalização da vida. Tem gente que acha que você tem que se preparar para a morte, e tudo bem, temos mesmo, porque um dia vamos. Então, o lado da espiritualidade começa a ganhar muita força nesse período. Mas nesse momento, é muito comum também a gente começar a trabalhar a nossa função psíquica inferior. Uhum. Então, normalmente, tem um lado nosso que foi negligenciado ao longo da vida. Ou a gente negligenciou as nossas emoções, ou a gente negligenciou o nosso corpo, ou a gente negligenciou a nossa sabedoria, o nosso, né, os conhecimentos, ou a nossa espiritualidade. Alguma coisa foi deixada na sombra. E o momento que a gente entra, né, nesse processo de amadurecimento, essas sombras começam a empurrar, a querer sair de dentro dos armários. Os esqueletos do armário começam a querer sair, a dançar do lado de fora. E muita gente que negligenciou o corpo ao longo da vida, chega ali nos 40, começa assim, opa, preciso correr atrás do prejuízo, começa a se cuidar como nunca se cuidou. E aí entra nesse quadro, né, do Note, né? Esses novos É, pessoas mais velhas, né? Então, assim, bem, que estão cuidando do corpo. Alguns estão até falando de fisiculturismo, né, na terceira idade, né? Assim, inclusive de competições do fisiculturismo da terceira idade. Então, o que a gente não pode fazer é resvalar no excesso, na desmedida. Tudo bem você ficar linda, maravilhosa, tudo bem você ficar com corpo, com saúde. Esse é o lugar de plenitude mesmo, gente. Plenitude no corpo, plenitude na alma, plenitude espiritual. Sabe, cuide de você, tenha o seu autocuidado, olhe para todos os aspectos, mas a gente não pode unilateralizar. Aí, quando a pessoa só fica no corpo, não sai mais da matéria e não trabalha mais nenhum outro aspecto psíquico, aí a gente começa a entrar no prejuízo e não entrar em contato com a sabedoria, com a velha sábia, o velho sábio, que foi esse lugar que André começou a trazer. Tipo, gente, que bom, eu estou entrando nesse lugar de entrar em contato com essa sabedoria. Então, a gente unilateralizar, ou seja, se tornar ainda inflexível num único aspecto, ou seja, ficar só naquilo, só na capa, também não é bom. Então, acho que a gente precisa trazer os dois lados, o lado positivo, mas também o lado sombrio dessa brincadeira, porque também é um mercado, né? É um grande mercado. O que que se descobriu, se a gente pensar? As pessoas aposentadas têm dinheiro para gastar. Né? Elas normalmente estão melhor de vida, elas já conquistaram muita coisa, já construíram patrimônios. Então, o mercado começa a perceber, nossa, olha aqui, tem um grande potencial de lucro. Essa é uma comunidade, uma grande população que está demandando outras coisas além de medicação para pressão e de diabetes. Graças a Deus, né, gente, que a gente está evoluindo. Eu estou gostando muito mais da nossa vertente, da nossa versão. O que que você acha, Ive? Então, você trouxe a questão do relógio biológico de Jung, que é representado pelo Sol. Eu acho fantástica essa metáfora, porque traz exatamente o que a gente está passando agora. Você trouxe a galera de 40 a mais, e aqui a gente tem 40 a mais, 50 a mais e 60 a mais. E aí eu fiquei me lembrando daquela pesquisa da neurociência que fala da integração do cérebro, né? Do lobo esquerdo, do lobo direito, né? E traz essa questão de juntar, né? Então,
juntando os dois lados, você tem sabedoria, você tem integração, você tem um monte de outras coisas que, de repente, as pessoas dizem, eu ouço muito isso, né? A pessoa dizendo, idoso é um cara muito sem noção. Fala, você já deve ter ouvido isso, né? Idoso é muito sem noção, fala o que não deve, fala, e não é bem isso. É porque o idoso ele já passou por tantas outras experiências, e esse novo idoso que traz esse arquétipo do corpo, que traz outras coisas, e que está muito interessado em viver mais. E a gente sabe que, eu não sei, Micaela tem pesquisas aí para gente, mas a expectativa de vida do brasileiro ainda é 76? Ela tá aumentando, se eu não me engano, ela tá quase 80, né? Mas é porque é diferente para homens e mulheres. As mulheres vivem em média Hum. 10 anos a mais que os homens. Ah, Tem interessante. uma diferença Porque, também, né? E também a classe né, social. Pessoas mais pobres geralmente vivem menos que pessoas que têm mais acesso a bens, serviços. Então, a gente tem uma questão de gênero e a gente tem também uma questão, de classe social atravessando a questão da expectativa de vida. então, aí o que que acontece, né? Você falou do arquétipo do velho sábio, e eu quero trazer aqui, até para exemplificar algumas coisas, né? Porque o velho sábio é aquele arquétipo da sabedoria existencial. Então, ele fala menos a partir da certeza da experiência. Eu já ouvi isso de cliente, o cliente às vezes fala alguma coisa assim, eu falei, isso já aconteceu comigo, não sei o quê. E aí teve uma cliente que falou: Nossa, Ive, você já passou por tudo isso? Tudo que a gente fala aqui, você já passou? Falei, amor, eu tenho 60 a mais. Então eu já passei por isso e já passei por N outras coisas. Então eu consigo te entender mais. Porque Jung fala muito dessa questão na clínica, que você não leva o seu cliente até onde você não foi. E eu me lembro também de experiência que às vezes o pessoal perguntava no IGEP que queria uma terapeuta mais velha, né? E a Simone sempre me indicava. E eu falei, você está me chamando de velha? Como assim, né? Aí ela falou, também, mas é porque você tem mais experiência. Então, quando você diz que a pessoa tem mais experiência, que está integrando os cérebros, né, os lados do cérebro direito e esquerdo, e que você tem muito mais sabedoria quando você fala, porque você já teve essa experiência, então fica muito além do etarismo. Porque inicialmente você fica pensando, uma pessoa mais velha, nossa, está me chamando de velha, eu não sou velha. Porque existe uma idade mental, né? E existe a idade cronológica. Então a gente tá querendo ficar distante de Cronos, né? E trazer muito mais essa idade mental. A outra coisa é que é, as mulheres nessa faixa etária também, com toda a questão hormonal, essas mulheres ainda estão bem ativas sexualmente, e isso é extremamente importante. Porque com a cultura do corpo, exercício físico, vitamina, não sei o quê, suplementos que as pessoas tomam, isso vai deixando a pessoa com uma rigidez, né? Uma rigidez corpórea muito legal. E quando você está bem de saúde, claro, a saúde sexual também ela é análoga ao desenvolvimento do corpo. Isso é equilíbrio. Então, as mulheres ainda estão sexualmente ativas, o que a gente pode observar que na época das nossas mães, aos 40 e poucos anos, a mulher não podia nem engravidar porque era uma mulher sem vergonha, porque ela ainda fazia sexo, e isso era dotado, né? Era algo para mulheres jovens. Isso aconteceu com a minha mãe, né? Eu sou a caçula e minha mãe engravidou de mim aos 47 anos. E ela relata isso na sociedade, né? Que foi muito complicado para ela, a ponto dela não sair de casa. Foi sofrido. Hoje a gente não tem mais isso. Tem reposição hormonal, tem os implantes que o pessoal coloca, né? Eu tenho um cliente que fica reclamando da esposa, porque depois que colocou aquele chip, ela não me deixa mais em Me paz. dá Eu que me cuido. Eu sossego. falei, bota um chip em você também, amor, porque você tem que performar. Não é porque tem 60 anos que está pendurando a chuteira sexual, não, querido. Vamos Bom, embora, vamos para a vida. Então, assim, mas as mulheres se cuidam mais, né? Quando a gente fala em saúde, o homem ainda tem aquela história de que não pode, porque macho não acontece nada, eles não adoecem, eles ainda.
Eu estou falando da galera 60 mais, tá, gente? Porque a gente sabe que isso tem modificado gradativamente na sociedade, né? Mas a gente ainda está tratando de um machismo estrutural, né? E essas conquistas, elas são muito pequenas, mas elas são muito valorosas quando acontecem de forma positiva. Então, eu queria exatamente isso, trazer, lembrar, né, dessa sabedoria do, do velho sábio, e que a gente vai alcançando, né, arquetipamente essa questão. E eu adoro o velho sábio. Estou procurando o meu, porque a velha sábia ainda não chegou aqui, tá? É interessante essa história da velha sábia. Eu estava pensando em falar uma coisa, eu vou falar outra. É igual a Ive falou, fica assim. Trrr. Porque eu me lembrei que eu fui uma jovem sábia. Eu era aquela menina que era a que vinha para dar conselho para todos. Todo mundo me procurava para dar chazinho. É praticamente uma bruxinha. E sempre fui da espiritualidade, do yoga, desde menina, assim. Então é interessante isso, né? Esse olhar de, a gente chama de espírito velho, né? Talvez hoje. Mas quando a gente está falando do note aqui, o que mais me chamou atenção não é a parte física, não. É justamente esse momento de nós, de pessoas mais maduras, estarmos sendo mais respeitadas e reconhecidas. Porque com Jung é muito bacana, né? Eu acho lindo demais esse posicionamento dele, né? Que ele ensina para gente que o terapeuta, o analista, precisa ter maturidade, né? Precisa ter vivência, isso que aí falou, precisa ter experiência. E isso é fundamental, né? Porque não é que a gente está aqui denegrindo a imagem do terapeuta jovem, não, gente, tá? Tem muito jovem maduro, igual eu tô falando, eu até era a menina velha sábia. Mas eu adoro essa ideia do velho sábio, porque é uma coisa que me encanta, é um mundo mágico, assim, né? Também fantasioso e romântico. E aí, a história do Note, que eu achei legal, dos novos velhos, é esse espaço de reconhecimento de um ser humano que já viveu, que já tem mais experiência e que pode ajudar os outros e precisa ser respeitado. Porque até aqui a gente vinha com um preconceito muito grande, né? Até pouco tempo, velho, ai, não, aquele não, velho, não está entendendo, não está escutando, não está, sabe? E aí A história do sem noção, né, André? Não tem querendo te interromper. noção, ele, É, o né, tá velho sem sem noção, fala filtro, tá demais. sem filtro. Você até trouxe lá, Ive, da neurociência, né, do equilíbrio do cérebro, de como que amadurece. A gente sabe que um jovem, que o cérebro só está pronto aos 25 anos hoje, né, e que a adolescência vai até os 30. Então, vamos combinar que a gente vai viver muito mais, sim, se Deus quiser, graças a Deus, e quanto mais o tempo passar, mais, porque a medicina está evoluindo drasticamente agora, né? Daqui para frente vai ser um salto monstruoso, né? Em um ano as coisas estão mudando muito. Então, que bom. Mas o que eu achei bem bacana disso é justamente isso, é trazer um olhar respeitoso para as pessoas maduras. E não é só sobre corpo, porque eu acho que corpo todo mundo tem que cuidar. Novo, velho, né? E a gente tem esse pilar, né, de atividade física, de terapia, né, de atividade de saúde mental, que a gente acha muito importante trabalhar, e todo mundo hoje, graças a Deus, já tem esse olhar para isso também, esse cuidado, né? Mas é entender que somos todos humanos, somos todos almas em desenvolvimento, em individuação, e merecemos respeito por isso. E aí, essa coisa do trend, né, de lifestyle, é de estar ditando moda, de estar trazendo novas ideias e realmente contribuindo para a evolução da sociedade, né? Que é bem bacana. Você sabe que você foi falando isso, André, me veio a coisa da permissão, sabe? Assim, se dar permissão de. Então, se você pode se dar a permissão de concretizar sonhos, sabe? De sonhar,
né? Você precisa só quando a gente pode ter os sonhos da juventude, os sonhos da maturidade, os sonhos do envelhecer, né? A gente pode sonhar, a gente pode concretizar, a gente pode. E não quer dizer que você só está preso ao ego, que é só o ego que está ali, né? Porque tem muito isso quando a gente estuda, né? Que a gente fala assim, a terceira, né, fase da vida, que seria essa do envelhecer, seria um momento para a gente vir mais para dentro, né? De a gente fazer uma introversão para poder se escutar. E, de fato, para a gente ter uma escuta interna, a gente precisa se silenciar de vez em quando, a gente precisa desse contato com a gente mesmo. Mas isso não precisa ter idade, gente. É igual você falou da questão do corpo, a gente tem que se cuidar sempre, independente de idade, né? Esse autocuidado, essa escuta interna, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Então, se nós podemos aprender uns com os outros, né? Esse velho sábio aprende com a criança e a criança aprende com o velho sábio, né? Essas duas forças, elas são polaridades, elas fazem integração, né? Então, o envelhecimento, que a gente chama de velho sábio, esse arquétipo, ele é positivo quando ele traz os aspectos da criança divina, né? Ele traz a curiosidade, que ele traz a criatividade, que vai para o trend, né? O trend de criar, né, coisas, de você criar novidades, de você trazer conteúdos novos. Tudo isso faz parte da criança, né? Estar em contato com a criança, de eu poder exercer a minha criatividade e, acima de tudo, de eu me dar permissão. Porque a gente pensa que isso é fácil, mas às vezes não é. São preconceitos. Essa fala que a gente está trazendo, o etarismo ainda é muito forte. Então, assim, essa modificação de uma linguagem, esse respeito, e a escuta dessas pessoas mais velhas, porque afinal de contas, como a Ive disse, são pessoas que já vieram, têm um lastro de vida, ela já acumulou muitas vivências para poder chegar e falar assim: olha, isso aqui que eu estou dizendo tem muito conteúdo, isso aqui que eu estou dizendo tem muito lastro. Essa pode ser uma tendência para todo mundo pode aproveitar o que eu estou dizendo. E as mídias sociais, elas ajudam nesse sentido, porque assim, né? O mundo inteiro troca, o mundo inteiro tem um lado positivo e um lado negativo, como qualquer coisa, mas temos troca, estamos crescendo juntos, né? Todos o tempo todo e nessas tendências todas. Então, eu acho que vale ressaltar, né, que a criança é importante a gente lembrar que a criança está ali com a gente. É igual a Ivo falou, eu sou uma romântica incurável, eu sou, né, assim, ou seja, a minha adolescente interna está aqui, a gente se permitir. Eu acho que a permissão é um espaço importante. Eu estava. Você estava falando e eu lembrando, né, que o velho sábio, né, é um arquétipo extremamente importante, mas não tão menos importante, não tão mais importante do que a criança divina e o pura eternos que a gente tem. Porque passando por isso, a gente tem uma criança divina, a gente tem o pur, até chegar ao velho sábio. Então, lembrar também que esses comportamentos que a gente vê nos arquétipos, existe também o lado sombrio, né? Você falou bem. E lembrar também, galera, do processo de individuação que a gente está se direcionando para, dessa integração dos opostos. É trazer o bem, mas lembrar que existe o mal. E que isso tem que estar juntinho para a gente entrar nesse processo. Vamos ser criaturas individuadas? Eu sempre digo que eu sou completamente individuada e que eu estou aqui só de passagem. Mentira, né? Claro. Mas seria um desejo. Mas se fosse individuada, não estaria aqui. Mas estamos em processo e que a gente não pode se esquecer que onde tem o bem, tem o mal. E eu estou me lembrando do MIS, né, gente? A exposição de Jung lá no Museu de Imagem e Som continua até dia 1º de março. E trazendo um pouquinho dessa exposição e falando de bem e de mal, e de velho sábio, criança, eu tive um impacto lá na exposição, quando eu entro em uma outra sala. E aí tem assim, aí eu não tinha percebido, mas de repente eu olho para a parede e tive um impacto, tá assim, em preto e vermelho, dizendo: Deus é bom e mal o tempo todo. E aí vem esse paradoxo, porque quando você pensa em Deus, quando você pensa no divino, você só tem a tendência de enxergar o divino como benevolência, como bom. Mas a gente não pode esquecer do paradoxo, e que esse paradoxo está
também no processo de individuação. Foi só para trazer um pouquinho dessa questão do processo de individuação e lembrar que vocês ainda podem visitar a exposição de Jung, a Alma Humana, lá no Museu de Imagem e Som, em São Paulo, que fica até dia 1º de março. Vale a pena, eu fiquei encantada. Eu lembrei aqui também, quando vocês iam falando, dos xamãs e dos povos originários, dos velhos sábios dos povos originários, né? Dos gurus também, né? Que são sempre mais velhos e são tão respeitados, né? E o quanto que essa cultura ancestral é evoluída, né? A cultura, a gente assim, né? Mas a cultura ancestral respeita os mais velhos, né? De uma maneira muito profunda, né? E aí eu estava me lembrando deles aqui enquanto vocês iam falando. E eu lembrei também, assim, que é bem arquetípico, talvez simbólico para nós de indivíduo maduro com vitalidade, né? Pensando que a alma não envelhece, né? E que a gente sempre vai ter essa mentalidade de criança e infantil, mesmo num corpo jovem. E aí eu lembrei do Ney Matogrosso, maravilhoso, fazendo um comentário, dando uma entrevista, e a pessoa perguntando, né, da idade, ele falou assim: menino, você sabe que eu não lembro que eu tenho essa idade? Porque eu me sinto uma criança. É claro que o meu corpo envelheceu, mas eu tenho a energia de uma criança. E ele está fazendo show, né, gente, até hoje, né? E então essa vitalidade é maravilhosa. Eu tenho um exemplo em casa também, né? Que meus pais, meu pai tem 92 anos e tem uma mente incrível, escreve livros, mexe com madeira, mexe com planta, caminha para lá e para cá, tem a memória melhor que a minha. E minha mãe é 10 anos mais nova. Quando a gente estava falando sobre mulher viver mais, mas ali nós temos uma experiência. Ela tem 8,2, ele tem 9,2, estão independentes ainda, moram sozinhos, viajam e fazem as coisas deles. E isso que a gente estava falando da longevidade que a gente vai ter a partir de agora e cada vez mais. Então, assim, a ideia é: se cuidem todos, façam terapia, façam atividade física e cuidem da própria vida, sem dar tanto palpite na vida alheia também. A gente dá um pouco de palpite aqui na vida alheia, mas é só para ampliar o pensamento, né? E fazer reflexões, né? Enfim, maravilhoso tudo isso. Eu adorei esse tema, Andréia. Para mim é um convite para viver. Exato. Viva a sua vida. Vá lá, seja feliz. Se você quer ficar sarada, fique sarada. Se você quer viajar, vá viajar. Se você quer, sabe, tomar chá com as amigas, vai tomar. Seja você. O importante é você encontrar a sua autenticidade, aquilo que faz sentido, o que te dá prazer, né? E viver, gente, é um convite para viver. Em qualquer idade, né? Exato. Acho que é isso, né, Andréia? Eu acho que tá É, bom. acho que a gente ampliou bastante, né? E cabe a cada um entrar dentro daquele aspecto. Eu peguei aqui um monte de aspecto que eu vou ter que integrar aqui na, na- no arquétipo da pessoa individuada. Então, eu imagino que cada um que ouviu também deve ter pegado assim alguma coisa. Vamos colocar em prática, galera, que esse é o ano 1, tá? Esse é ano de realização. Mas é assim, quanto mais a gente sabe ou pensa que sabe, menos a gente sabe e entende que não sabe, né? Então, vamos caminhando. Isso aí, muito bom, muito bom. Lembre-se que tem outros episódios, viu, gente, no Agora Jung. Aproveitem, tem muita coisa boa ali para assistir, para ouvir, tá bom? Então tá Beijo bom. grande, Grande obrigada. abraço, gente. Beijo. Tchau! Tchau, Tchau. tchau.